Fala galera, eu sou Thiago Rodrigues, esse aqui é o Papo Forte, temporada 1, episódio 4. E hoje comigo eu tenho Alessandro Pimentel, empreendedor contábil. Ele tá aqui com a gente para dar várias dicas para você que é empresário aí e tá cheio de dúvida. Hoje é a hora de você sanar todas essas dúvidas. Ale, prazer ter você com a gente aqui. Deve se apresentar para o nosso público aí. Opa, legal. Obrigadão, Thiago, por essa oportunidade aí. É sempre bom falar sobre empreendedorismo, sobre negócios, né? Compartilhar aí os problemas, também as soluções que a gente vê por aí, né? Muito legal. Obrigadão. Pessoal, espero que vocês gostem aí desse papo forte. Legal, Ale, show de bola. Vou começar já com pergunta bomba, hein, meu? Manda ver. Posso mandar? Manda, pode mandar. Me fala uma coisa, qual que é a importância de uma boa assessoria contábil, né, para o desenvolvimento de um negócio? Tá, todo negócio por si só, ele já é um desafio, né? Ele tem o desafio da própria atividade, mas nós também temos aí o governo que torna a jogada um pouco mais difícil. Então, a assessoria ela ajuda nessa parte inicial, com essa complementando o empresário para ele conseguir entender as regras, o que precisa fazer, o que pode fazer, o que não pode, e também ajudando a cumprir obrigações acessórias que o fisco impõe para a empresa. Então, o contador ajuda nisso. Mas não só nisso, né? Ele ajuda a ter uma visão mais ampla desse mundo de negócios, às vezes até ajudando em partes que o empreendedor ainda não consegue enxergar. Por quê? Porque ele está focado na atividade fim. Então, ele consegue ajudar, por exemplo, numa contratação. Ele consegue olhar e falar assim, ó, se você contratar desse jeito, você vai ter problemas. Segue desse jeito, vai por esse lado. Ah, eu quero fazer isso com tal funcionário. Ó, então, precisa seguir desse jeito para fazer dessa forma que você quer. Parte de tributação, analisar, falar, ó, vamos analisar não só hoje, vamos analisar você daqui 12 meses, 24, 36, e entender como que você vai se encaixar melhor nos regimes tributários. E aí eu posso seguir adiante falando aí de várias coisas, entender o número, entender como que a empresa está se portando dentro do mercado, comparando com outros concorrentes ou até comparando com o mercado em geral. Então a assessoria ela está lá para dar segurança, para ela dar informação, para ela dar o apoio para o empresário poder crescer. A ajuda sempre é focando em crescer. Esse exemplo que você deu aqui agora, por exemplo, no auxílio numa futura contratação, certo? Essa parte, assim, o que compete na assessoria, de fato, para assessoria contábil, né? É uma orientação de como fazer, aí já entrando no fazer, já não compete mais, é isso? Seria só uma direção? Não. Aí vai depender do que você tem de assessoria e depende de empresa para empresa de contabilidade. Você tem você pode ter um plano mais básico que você manda, o empresário manda a documentação, ela só faz o registro, manda as informações para os órgãos, tranquilo, segue vida, devolve documentação para a empresa. E você tem aquele lá aquela contabilidade que vai te ajudar. Ela manda a documentação, aí a contabilidade conversa como que vai ser a contratação, que a atividade que vai exercer, com quanto quer pagar, fala quanto que está no dissídio. O dissídio está falando que você tem essas faixas de pagamento, você tem que pagar esses adicionais. Ela te orienta tudo certinho e quando recebe a documentação também olha se a documentação tá legal e dá orientações. Ó, eu preciso dessa documentação. E se você não está familiarizado de como fazer, ela também senta contigo e fala, nas próximas vezes eu preciso que você, quando for contratar, já fale com a pessoa que você quer contratar para ter isso, aquilo, já faz tudo organizadinho para você não ficar perdendo tempo. Então ela ajuda também a otimizar tempo do próprio empreendedor nessas questões, principalmente de contratação. Às vezes contratação você precisa contratar de um dia para o outro. E aí, se você não sabe qual que é o roteiro certo, você sempre vai ficar derrapando. Manda para a contabilidade. Ah, faltou tal documentação, não dá para registrar agora. Vai buscar a documentação com a pessoa que vai ser contratada. Então, a contabilidade já ajuda nessa parte também. Legal. Então, hoje, a contabilidade, ela deixou de ter aquela pegada, né, que geralmente tinha anteriormente, né, que a gente costumava até brincar, né, quando a gente trocava uma ideia sobre o assunto, que é de emitir
Os DARF, as guias, né, as de guias, pagamento, né, e a folha de pagamento, né? Isso aí. E hoje, na verdade, a assessoria ela passou a ser um hub de soluções, na verdade. Isso. Hoje a contabilidade, a empresa de contabilidade que ela quer se diferenciar, ela tem que entender que ela é um parceiro de soluções. Porque eu costumo dizer, para quem eu converso muito com isso com empresário e até com empresários contábeis, né, que eu converso muito, tudo começa com a contabilidade, passa pela contabilidade e também vai ter um fim na contabilidade. Então a contabilidade ela tem que saber atuar em todas essas fases da empresa. Quando ela vai começar, orientar bem, no meio ela tem uma forte atuação, porque é onde vão surgir necessidades, vão surgir dúvidas, vão surgir desafios, então ela tem que estar preparado para contribuir para o empresário nessa parte. Então hoje você sendo, igual você mencionou, um hub de soluções, sempre o empreendedor ele vai vir para o contador para pedir uma orientação. Às vezes dessa orientação não é área contábil específica, mas aí se você tem um parceiro, se você consegue plugar com alguém que dê aquela solução, você já conversa com aquele parceiro, já explica tudo que precisa, que o seu cliente precisa, e aí você faz essa ponte para poder ajudar o empresário. Legal. Ale, fala um pouco mais, então, assim, para a gente contextualizar ainda mais o público, dessa evolução, né, do contador tradicional, né, para a assessoria contábil, né, e complementa aí, né, que já pegou um pouquinho, na verdade, dessa resposta aqui, né, e o que muda para a vida do empresário. Tá, esse termo aí de contador tradicional, ele tem sido falado muito ultimamente, ainda mais quando começou essas mudanças de contabilidade para ser mais participativa, eu acho que esse é o termo correto, né? Ela participar mais do negócio. O contador tradicional antes ele estava muito preocupado em cumprir obrigações para o fisco. A preocupação maior dele era o fisco. Que a gente tem que olhar o fisco, a Receita, a Secretaria da Fazenda, a Prefeitura vai autuar, que isso, que aquilo. E hoje, com a tecnologia, a gente tem conseguido muito desse trabalho de prestar conta para o fisco, a gente automatizar. E aí a gente livrar mais tempo para quê? Para conseguir olhar o empresário, olhar o negócio dele, ouvir o empresário e deixar de ser algo também reativo e ser mais proativo. Essa é a grande jogada, você precisa ser mais proativo. E aí vai de você entender de negócio, você entender um pouco de economia, entender de finanças, e aí você se aprofundar na atividade do seu cliente, e aí você só vai se aprofundar o quê? Batendo um papo com o cliente. Quando ele trouxer uma necessidade, você conversar com ele, me explica, por que você tem essa dificuldade nisso? O que está acontecendo? Me conta o seu plano de negócio, me conta como que vai ser a sua parte operacional, como que vai ser a sua parte comercial. E aí você vai conseguindo desenvolver e vai conseguir pegar pedaços de coisas que você pode ajudar o empreendedor. Legal. Essa parte ele passa a ser mais uma assessoria e até mais uma consultoria. Uma consultoria é quando você já pega um determinado problema e aí você vai criar toda a solução e vai dizer como que você faz e ajudar na execução. E aí você passa para assessoria que ajuda na execução. Legal, mas assim, para que a assessoria contábil ela possa ser mais participativa, né, é necessário uma abertura do empresário. Certo? Esse é outro ponto que ainda existe essa barreira, tá? Tem muito empresário, muito empreendedor que ele não consegue enxergar ou às vezes não sabe que o contador é aquela pessoa capacitada para poder ajudar. Só que tem muitos empresários que já estão enxergando isso e também tem muitas empresas que estão enxergando que o contador ele é importante. Você pode ver que muitas empresas de software, muitas empresas de consultoria estão buscando ajuda de contador. Então eles já estão enxergando e eu acredito muito que com esse mundo se tornando mais globalizado e muitas pessoas tendo acesso ao que é empreender lá fora, que é um formato diferente do nosso, né? É muito mais focado em números, é muito mais focado em gestão. Muitos estão entendendo a importância do contador. Mas eu fiz até uma postagem, acho que 2 dias atrás, infelizmente, 53% dos empreendedores que conversam com o contador. Ou seja, nós temos 47% que não conversam nada. E desses 53%, eles conversam 10% da situação da empresa deles. Ou seja, 10% da empresa é nada. 10% é o básico.
A gente está falando, quem conversa só 10% está conversando de coisas pontuais. E um negócio você não pode conversar de coisas pontuais. Você tem que ter a visão macro, para depois você entender onde tem os problemas e ir trazendo para a parte micro. E aí resolvendo eles. Legal. Assim, o cara pode até esconder alguma coisa da mulher dele, mas do contador não pode, né? Cara, contador, advogado e médico, você não pode esconder nada. Que tipo de informação assim você acha que o empresário costuma omitir, né? Que pode botar... Costuma omitir pro contador, que pode botar o negócio dele por água abaixo? Olha, hoje tem poucas coisas. Antigamente tinha muito, tá? Já ouvi falar, já aconteceu também de empresário que tinha 3 contas e só falava que tinha 2. E aí o contador não conseguia entender o tamanho que era a empresa, inclusive ajudar na parte tributária. Contratar funcionário para trabalhar no período de experiência e não registrar, e período de experiência você já tem que registrar. Aí quando chegava a carteira para falar, não, ele já está trabalhando há 3 meses. Mas como assim ele já está trabalhando? Tinha sistema que não era homologado antigamente pela Secretaria da Fazenda. Então isso daí são todas situações que você meio que está limitando o seu contador de te ajudar. Por isso que você acabou de falar, não tem como você esconder coisas do contador, não é porque o contador vai brigar com você, não. Ele vai chegar e ele vai falar assim, ó, isso aqui pode te trazer isso de problemas, vamos fazer isso aqui, ó, vamos seguir esse caminho. Para esse a gente faz isso e resolve, para esse a gente faz isso, e aí a gente consegue ir modelando a empresa para ela performar bem. Legal, nesse primeiro caso que você comentou, né? Do cara esconder a conta, eu acho que o cara devia pensar que o contador era do governo, né, meu? Só pode ser, né? Eu já ouvi um caso, não aconteceu comigo, mas um contador chegou, o cliente falou para um contador amigo meu que ele não falava porque se ele soubesse que ele ganhava tão bem, ia aumentar os honorários. Mas tudo bem, como se o honorário fosse em cima de faturamento, né? Ah, esse aí é fera, hein? Esse aí é fera, esse cara é fera. Deixa eu te falar, tu comentou sobre essa assessoria também na parte de contratação, né? Meu, eu percebo que onde a gente, um dos pontos que a gente mais erra, né, é na contratação. Que a gente faz como se fosse uma partida de futebol. Por exemplo, o cara se machuca ali, a gente vira pro banco, né? Tem ninguém no banco, aí tá passando um cara lá na outra quadra, né? Já, chega aí, pega o colete aí, vai ali. Fica naquele lugar do campo ali. A contratação, eu acho que a gente conversou bastante no evento que a gente estava junto, que quando a empresa, quando ela começa, ela vai ter problemas para começar a trilhar, né, a jornada dela, para começar a acelerar, mas quando ela começa a crescer e ela pensa no crescimento, ela começa a ter problema com pessoas. E pessoas não dá, ainda mais hoje em dia, você não tem como contratar de uma hora para outra. Você não tem como... Igual você falou, ó, fulano, tá passando aí, tá com RG, tá com documento, vem cá que eu vou te contratar. Tem que ser feito com muito cuidado. Hoje o mercado, e aí nós não estamos falando só de Brasil, estamos falando de mundo inteiro, tá muito difícil se contratar, então você tem que ter um planejamento. Tem que fazer certinho, você tem que fazer a jornada do colaborador, que a gente diz, né? Que é você contratar bem, treinar bem e fazer o possível para sua empresa para que ele queira ficar na empresa. E quando você faz a contratação do funcionário, do colaborador de forma correta, e aí, como eu mencionei lá atrás, que você segue todo o rito de documentação, você já está mostrando para o colaborador que você é uma empresa séria, organizada, que você faz as coisas todas certinho. Então isso já te gera muito pontos para a pessoa querer continuar na empresa e trabalhar bem por essa empresa. Então, sabe uma coisa que eu percebo assim, cara? Eu particularmente, eu tento seguir uma linha justa aqui, né? O que é da empresa, o que é do colaborador é do colaborador. Sim. Entendeu? E eu acho que tem que ser dessa forma. Porém, às vezes a gente acaba tendo alguns desgastes, né, com colaboradores, que às vezes até parece que falta confiança, sabe? Ali no relacionamento, né? Mas não é algo assim, vamos colocar, que seria, não é uma maldade,
né? Eu percebo que às vezes é uma falta de informação, sabe? Em quesitos básicos. Por exemplo, a gente estava tendo uma conversa com um colaborador recentemente, né? Onde a pessoa não estava entendendo, né? O salário do colaborador, né? Sim. Aí, depois da gente sentar e conversou 1, 2, 3, 4 vezes, aí morreu o tema. Daqui a pouco, passou-se um tempo, voltou-se o tema à tona novamente, né? Aí, quando a gente foi entender o que estava acontecendo de fato, ali que a gente parou aqui e começou a pensar junto, né? E o que era? Por exemplo, o que é o salário? Né? Salário base, né? Isso, o que compreende ali? Então, tipo, vai, por exemplo, o salário, você trabalha do dia 1 até o dia 30, se eu falar errado, tu me corrige aqui, hein? Tu que é o profissional, eu sou o aspira, eu sou o aspira aqui. Tem 2 formatos, mas um é desse, isso. Esse trabalha até o dia 30, né? Isso. E vai receber geralmente no quinto dia útil do mês sequente. Isso aí. Show de bola. Isso é o mais comum. Então, o salário você trabalha para receber no mês seguinte. Vale transporte, vale refeição. Ah, já sei onde é a dúvida da pessoa. Você vai receber quando você está iniciando ali no trabalho para a sequência do mês, porque você recebe para trabalhar. Justamente. Isso aí. Vale. O que vem a ser o vale? Então, eu acho que eu já entendi qual foi o atrito que você teve aí. O funcionário não conseguia entender o que você recebe para trabalhar e o que você trabalha para receber. Sim. E aí ele não consegue compreender isso, né? E o vale também, o vale você tá adiantando uma coisa que você vai receber. Então, isso daí eu vou te falar que é normal, tá? Acontece muito, muito... É grande mesmo o número de colaboradores, de funcionários que não entendem essa parte. Por quê? Justamente por causa disso. A gente mistura coisa que a gente trabalhou e recebe e coisa que a gente recebeu antes de trabalhar. E a pessoa, às vezes, também, ele não consegue entender. Por exemplo, você tá num mês que é de 28 dias. Você vai receber o salário de 28 dias, só que aí você vai receber o vale de 31, porque é do mês seguinte. Aí é nessa parte que eles se perdem. Aí quando você tem um mês que você, por exemplo, é janeiro, você recebeu o vale de 28, porque você está recebendo de fevereiro. O vale alimentação, o vale a condução. Então ele fica perdido. Ele não consegue compreender. Mas aí é cultural do colaborador. Mas nada, igual você falou, é sentar, conversar com ele. Se não conseguir, liga para a contabilidade e fala, contabilidade, você tem mais base legal para explicar. E aí o contador vai lá e conversa e explica essa parte. É que se não tiver uma relação muito boa, ele já pensou que tá tudo acumulado ali, né? Não. Entendeu? Que nem o empresário que pensou que o contador era do governo, né? O colaborador vai pensar que a contabilidade é do... Combinou, né? Ele falou assim, o meu chefe ligou pro contador e combinou. Isso, é verdade. Não, a gente tá brincando, mas aqui tipo, a gente costuma ter uma boa relação assim com os colaboradores, né? Mas a boa relação, às vezes, ela não é suficiente para que a gente não tenha alguns atritos que são desnecessários por falta de conhecimento, né? Então, assim, você falou aqui da jornada do colaborador. Isso aí complementa uma coisa que eu tava pensando a partir desse problema, dessa situação que a gente teve. Fazer um tutorial, explicar esse beabá, entendeu? Sim. Porque a gente já evita, né, desgastes futuros. Você falou aqui... Um negócio legal que a gente faz, Thiago, que eu acho muito interessante, igual você acabou de falar de tutorial. Nós temos lá na NoGap, nós fazemos o onboard de cliente e também de colaborador. E aí, dentro desse onboard que a gente faz, quando a gente contrata, ele conversa com a nossa líder do RH e ela explica tudo isso. Ela explica também, ela pontua tudo, ela fala quando que vai tirar férias, quando que pode, qual é o limite, o que engloba o olerite da pessoa, o que é salário, o que vai ser vale, o que vai ser adiantamento, se tem bonificação, como que entra a bonificação, explica tudo. Então, se você criar, acho que um onboard de integração, isso daí é um papo que você vai bater aí de sei lá, 2 horas, 1 horinha com o colaborador, já vai evitar muita dor de cabeça. Vou anotar aqui que essa dica é pra mim também. Essa dica é boa, hein? Mas tudo que você cria um onboard, né, ele já ajuda porque você já tá mostrando, você vai trabalhar aqui, a jornada é essa aqui, e você tem essas regras. Um plano de carreira também, né? Legal, às vezes a gente conseguir estabelecer, né?
Isso. Essa daí já entra. É interessante você ter um plano de carreira, mas já é algo que você pensa mais quando a empresa está pensando em crescimento e em expansão. Aí é muito interessante você já pegar e a gente fala que é colocar os pingos nos is, e pingos nos is é você já ter um plano de carreira. Legal. Você estava destrinchando essa explicação agora. Você comentou do salário, né? Que você falou assim: pô, às vezes o cara vai trabalhar 28 dias, mas vai receber o vale. E é referente 31, que são os dias do mês seguinte. Mas, meu, o salário, independente dos dias trabalhados, né? Ele não muda, né? Não é isso? Isso, ele é baseado em 30 dias. O que vai alterar, vale transporte, vale refeição. Outra coisa. Na hora de receber férias, 13º, ou na hora de uma rescisão. Mas eu não recebia só isso. Às vezes eles entendem que, tipo, faz uma composição ali que vai entrar. Vale transporte, vale refeição. Então, isso é outra coisa que o pessoal não entende, porque isso aí a gente tá falando de médias também. Quando a gente vai falar de férias ou de 13º, a gente tá falando de médias. E aí eles confundem também com isso daí, porque quando você vai sair de férias, por exemplo, não tem porque você receber vale refeição ou condução. E muitos deles, eles começam a pensar que isso faz parte do salário. Eles têm isso como parte do salário. E aí, quando eles veem que não vão receber, a primeira coisa que vem na cabeça é brigar com o patrão, né? Porque eu recebia tudo isso aqui pelas minhas contas. Estão me lesando. Estão me lesando. Mas é aquilo que eu te falei, também cabe a conversa. Quem tem negócio é uma coisa que tem que aprender, é que você vai ter que dialogar muito. Isso aí, esse é o caminho aí pro desenvolvimento, né, meu? Pro aperfeiçoamento. O que eu ia te perguntar? Os riscos que você, na tua percepção assim, né? Os riscos que os empresários costumam... Os riscos em comum, vamos colocar dessa maneira, né? Que os empresários costumam correr, né? E eles não deveriam correr esse tipo de risco. Eu vou te dar um exemplo. Vai que eu tinha amigos meus empresários que falavam assim: não quero formalizar a empresa porque é muito imposto, muita dor de cabeça, muito problema, sabe? Aí, tipo, o quanto de coisa que lá na frente ele pode ter de benefício, né? Por exemplo, um recurso do governo, né? Um Pronamp, alguma coisa assim. Sim. Não é verdade? Outra coisa, o cara já tá com a empresa formalizada, eu não registro porque não vale a pena. Entendeu? Você já falou dois aí dos maiores que tem, né? Mas, como eu falei, se a gente for levar o risco para a parte de contabilidade, né? A parte de governo, de pegar no seu pé, porque todo negócio já tem o seu risco da atividade. Isso é normal. Mas não cabe a gente, o que eu falo, o empresário, eu falo muito pro empresário, cara, você já tem o próprio risco do seu negócio. Para que trazer outros riscos que você não precisa? A pessoa fala, eu já peguei pessoas que era MEI sem poder ser MEI. Mas eu abri porque MEI eu pago uma taxinha. Eu falei, legal, cara, só que você emite nota fiscal. Na nota fiscal você descreve o que você faz. Se a prefeitura te pegar, você vai tomar na cabeça. Porque ela vai falar assim, a atividade que você realmente exerce não é MEI. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai mover uma ação para a Receita vai te desenquadrar retroativo, você vai virar empresa normal, vai ter que pagar todos os impostos com juros e multa de uma empresa no Simples Nacional. Isso daí pode até falir tua empresa. Você pode falir. Outro erro comum é a pessoa ter maquininha de cartão e aí não quer registrar. Ela tira a maquininha na pessoa física. Isso daí também é uma BO, porque as maquininhas, depender de quem for operador, ela já informa a Receita através do quê? Ela recebe uma taxa, ela informa para a Receita a taxa que ela recebe. Então é só fazer engenharia reversa, ela consegue pegar. E essa de você não registrar também, eu acho que é o maior BO de todos, porque aí a gente está falando que você pode ter um problema, acidente de trabalho. Esse daí é o maior risco que você tem, que a gente nunca sabe. Qualquer empresa, por maior que o máximo que você tente colocar de segurança na sua empresa, pode acontecer um acidente. E aí, se você não tiver o colaborador registrado, vai ficar tudo nas suas costas, né? Você não vai poder mandar ele para o INSS. Aí eu posso trazer outros que não são tão incomuns assim, mas quando você não entende os seus números, quando você não conversa com a contabilidade de uma ideia que você vai ter,
aí você já põe aquela ideia para funcionar, aí depois você chega e fala assim, caramba, mas eu pensei que essa minha ideia era tal serviço, ele ia ser tal anexo do Simples, só que ele ia ser anexo 3, por exemplo, que é um anexo mais barato, só que na hora que chega para o contador, ele vai falar, não, isso daí é anexo 5. Já mudou toda a sua precificação, mudou lucro, já mudou tudo o que você pensou. Por quê? Porque o anexo 3, um exemplo, é 6%, começa 6%, o anexo 5 é 15,5%. É uma baita diferença. Então, essas são as coisas que precisa ter cuidado. Quando você tem um negócio, quanto mais você conversar com as pessoas e com o seu contador, melhor você vai ter direcionamento. É o que eu te falei, risco, se você olhar para qualquer lado que você olhou torto para o lado, você tá caindo num risco, quando se fala de negócio. Então, quanto mais pessoas você tiver para te aconselhar, e o contador, ele é um bom conselheiro também, melhor você vai estar se blindando, mais você vai estar se blindando. Legal, mas você sabe que eu percebo que é um hábito, assim, da maioria dos empresários, pelo menos os que eu convivo, assim, né? Que eles pagam a contabilidade, eles, às vezes, têm uma assessoria jurídica mensal, saca? E outros profissionais, por exemplo, o cara tem uma agência de marketing, né? Só que o cara, ele tem o hábito de querer fazer as coisas da cabeça dele sozinho, sem consultar o profissional que tá ali no backstage ali pra assessorar ele, entende? Isso acontece bastante. É aquilo que eu te falei, a gente tem muito a cultura daquele empreendedor do vai e faz. A gente foi modelado o Brasil nisso, né? O empreendedor vai lá, faz, bate cabeça, arruma, falha, vai lá, ajusta, às vezes fale. Tanto que a gente vê que muitos empreendedores famosos, o cara fala, falei 2, 3, 4 vezes. Só que não precisa ser assim, né? Você pode ir lá, o que eu te falei, você pode conhecer a história desses outros empreendedores, ver onde eles erraram, mas você também tem muita gente para te ajudar. Igual você falou, tem gente que paga o contador, paga advogado, paga agência de marketing, mas não faz nada do que eles falam, faz do jeito que quer. Então, quer dizer, você está gastando dinheiro. Para você botar dinheiro só na operação, tem muita coisa que você coloca lá no Google e você vê como que faz. Então, eu acho que se você... primeiro, você tem condições de pagar? Pague. Se você não tem, planeje para passar a ter condições de pagar. É só você planejar. É só você fazer ajuste na precificação, contar com aquela despesa, que não é despesa. O pessoal, empresário fala que é despesa, mas a gente fala que é investimento. Tá? E não fala só contabilidade, advogado, marketing, são investimentos, porque vão te trazer um retorno. Exemplo, contador pode te trazer retorno financeiro? Claro, economia tributária, economia de fiscal, de você fazer as coisas fiscais certinho, evita multa. Se ele pegar uma análise, ele consegue analisar o financeiro e ajudar a melhorar o financeiro, seja na parte operacional, seja de rotina, ou seja olhando os números. Advogado pode te evitar dor de cabeça, te fazer um contrato muito bem elaborado para você trabalhar. O marketing, se você jogar na mão do marketing, passar a sua ideia, passar qual que é a sua estratégia e deixar ele montar os negócios e vocês forem conversando, ele também vai te jogar lá para cima. Então, se você conversar com esses profissionais, você vai ter retorno. E se você tiver condições de pagar, pague. E outra, não só pague, né? Converse com ele. Vai lá toda hora, converse com esses profissionais e tente obter o máximo dele. Na última gravação, quem participou com a gente aqui foi o Rafael Barreto, que é nosso amigo em comum, né? Então, parceiro profissional nosso, tudo. Sim. E ele colocou uma dica aqui muito importante, muito valiosa, né? Que ele falou assim, um erro comum. Você é um profissional de vistoria. Legal. Às vezes você já é um puta cara ali, né? Capacitado, saca? E tu só olha e só pesquisa e só estuda e só participa de evento de vistoria automotiva, certo? Só que assim, se tu já tá bem capacitado, né? Na tua atividade de fim, o que é legal? Tu manter ali umas atualizações, certo? Por exemplo, agora a gente tá trabalhando com carros elétricos. É diferente a vistoria? Tá, o que tem diferente? É isso. Sim. Entendeu? Então, assim, uma dica que ele deu é que se busque, né, conhecimento em outras áreas,
Sim. Certo? Que são... que aí você vai estar se diversificando e aí você vai ter um plus diferencial, né? Você vai trazer um diferencial para o que você faz. Sim, então buscar esse conhecimento em outras áreas, né? Que são essenciais para a existência e para a continuidade e para o desenvolvimento do teu negócio. Então, assim, o que você está falando é que você está complementando de uma certa forma e, tipo, o cara fala assim, não, meu, eu tô duro, eu não tenho dinheiro, eu tô quebrado lá e tal. Porra, conversa com o teu profissional ali que tá na parceria contigo. Já é uma forma de tu conseguir começar a elevar o teu conhecimento ou pelo menos ter um conhecimento básico, né? Sobre outros aspectos essenciais para o negócio. Você falou muito... Falou certinho. A gente... É interessante a gente ir ganhando conhecimento, mesmo que o básico, igual você falou, numa conversa com o contador, você vai adquirir um conhecimento básico. Uma conversa com o advogado, você adquire um conhecimento. Mas não necessariamente você precisa se tornar expert, porque você tem aqueles profissionais te ajudando. Mas é interessante sim você ganhar esse conhecimento. Como qualquer outro conhecimento, todo conhecimento ele vai te agregar alguma coisa no seu negócio. Se a pessoa fala assim, nossa, mas para que o meu negócio não tem nada a ver com... não é de tecnologia. Para que eu preciso entender tecnologia? A melhor coisa de você ganhar dinheiro é automatização. Então, quanto mais você entender como você pode automatizar o seu negócio, colocar tecnologia para fazer melhorias, mais você vai ganhar dinheiro, porque você aumenta a produtividade. Então, vale a pena você conhecer também um pouquinho de tecnologia? Vale a pena você conhecer um pouquinho de cada coisa que vai impactar o seu negócio. Entendi. Legal. Então, voltando num tema que a gente estava falando aqui anteriormente. Por exemplo, o cara vai lá, dono de loja de carro, por exemplo. O cara não tira uma nota de nada, não declara nada. Aí ele fala assim, ó, Pronamp. As orelhinhas dele ficam como? Hein? Então, isso... Aí ele vai no gerente do banco. Ô, e aí, o Pronamp? Não, o Pronamp é até 150 mil, bibibi, blá. O cara já falou o quê? Não, giro a conta, movimentação alta, tal, não sei o que lá, é 150. Já começa a se programar pro 150. Aí quando vai ver lá, tem 20. Isso daí é outro risco que o empresário ele cai quando ele não faz toda a movimentação correta. Igual você mencionou o Pronamp. O Pronamp não era o banco que dizia quanto que ia liberar. Era a Receita Federal em cima da sua movimentação. Ela falava, ó, em cima da sua movimentação, o banco pode liberar até X reais. Em cima da movimentação ou do que declarar? Do declarado. A movimentação fiscal que a gente fala, tá? Então ele pegava a movimentação fiscal e falava, ó... Eles confundem com a bancária. Isso. Não, é movimentação fiscal, não é bancária, tá? E teve muito empresário que também veio pra gente e falou, pô, Alessandro, mas, cara, eu pensei que eu ia receber mais, não sei o quê. Fala, não, mas aqui é a sua média, né? Você começou a faturar muito há 3 meses. Pra trás você era pouco. E também tem aqueles lá que não declaravam nada. E na hora que chegou no dono do banco, o gerente falou, ó, não posso te liberar. Aqui você vai ter que me trazer a cartinha, na cartinha vai estar falando. Isso foi há 2 anos atrás. O último ano agora é no sistema. O gerente já abre o sistema e fala, ó, tá liberado X reais. E não pode fazer nada. Não tem influência nenhuma. Não tem influência nenhuma. Então, assim, se você negligenciar algumas coisas no seu negócio, lá pra frente você vai ser negligenciado também, de alguma forma. Então, a gente precisa, que eu te falei, tem muita gente que fala, pô, Alessandro, é difícil eu emitir nota, é difícil eu colocar tudo pra dentro. Eu falei, pô, se você fizer a precificação correta, tem mercados que são muito difíceis de você competir. Mas você consegue, com um plus a mais, você competir com aquele mercado, dentro daquele mercado. E se você fizer uma precificação, você consegue, alguns produtos seus, você conseguir mais valor, e em outros você tira mais valor. E aí você... ter negócio é você saber fazer jogadas. Então você consegue, dentro da sua precificação, dentro daquele leque de produtos, você consegue fazer com que você tenha competitividade sem disputar nesse lado aí de sonegação. Por quê? Não é uma hora... você acabou de mencionar. A gente não vai ter problemas só com o fisco. Vai ter também com o fisco, porque hoje o fisco está cada vez amarrando cada vez mais coisas. Dito aí que você deve ter recebido o comunicado da Reinf, né? Que agora vai começar a vincular um monte de coisa. Mas, se a gente for olhar para o lado
extra fiscalização, você um dia também vai ter problema. E esse do Pronamp foi um aí que veio como um tapa na cara para muitos donos do negócio. Quando precisou de dinheiro, não conseguiu liberar, justamente por causa disso. Sim. Aí eu começo a fazer uma ponderação. O dinheiro que tu deixa de gastar, certo? Quando tu sonega, será que tu não tá perdendo ele de outra forma? Através de um benefício, de uma vantagem? Porque, por exemplo, vamos lá. O mercado de carro, tô falando do mercado de carro porque assim, aqui no Papo Forte, qual que é o público principal? É o pessoal da vistoria e o pessoal que compra e vende carro, né? Então assim, ele é muito altos e baixos, né? Sim. Então assim, por exemplo, geralmente os caras vão correr atrás e vão tentar pegar um empréstimo no banco, entendeu? Para poder ter um capital de giro, tal, para se manter, entende? Então o que acontece? Carro pra dentro também, né? Isso, para colocar carro para girar, só que assim, quando tu vai em cima da movimentação bancária, certo? A tendência é que o teu juros seja bem mais elevado, né? E vamos colocar um Pronamp aí, é um juros baixíssimo, com uma carência de 12 meses para começar a pagar. Pelo que eu fiquei sabendo aí, quem pegou ano passado tem uma opção de mais 12 meses. Renegociar. Entendeu? Estender. Então, tipo assim, tu economiza de um lado e tu perde do outro. Então, é o que eu acabei de falar, né? Você vai ganhar num lado, só que você negligenciou de um lado, lá pra frente você pode ser negligenciado pela outra parte. Tudo que você não tiver uma garantia, você vai ter juros maior. E não adianta você falar, você vai pegar lá um dinheiro emprestado no banco com o seu negócio, que se você não provar que seu negócio é forte mesmo, para dar garantia, você não vai ter juros baixos. O Pronamp tinha juros baixos porque ele tinha um fundo garantidor do governo. Então o banco chegou e foi meio que imposto também. Então o banco chegou e falou assim, beleza, se eu não receber desse cara, eu tenho um fundo garantidor que vai lá e me ajuda. Então eu consigo fazer um juros menor. Só que é aquilo que você falou, você tem que seguir as regras. O governo não foi besta, ele não falou assim, eu vou dar juros baixos para qualquer um. Não, eu vou dar em cima daquilo que ele está comprovando, tá? Então é bem isso mesmo. Se você quer levar vantagem num lado, um dia você pode ter desvantagem do outro lado. Aí é tudo da gente analisar, né? O que a gente quer fazer no nosso negócio e o que a gente quer ser quando a gente crescer. Quando a gente crescer, o negócio ele fica mais escancarado. E aí, às vezes, você pode ter uma bela de uma bucha para arrumar, né? Lembrando que a gente colhe só aquilo que a gente planta, né? Verdade. Tomar cuidado com o que tá plantando agora, né? E regando, né? Com certeza. Deixa eu te falar uma coisa, fazer uma perguntinha aqui. Que, tipo, essa daí é... Colaborador registrado custa 2 vezes mais? Não é bem 2 vezes, mas chega próximo a isso. Chega bem próximo a isso. Então, mas tem um cálculo, né? Tem uma explicação, né? Não é que, tipo, tu paga R$1.500 aqui pro colaborador e tu tá pagando mensal R$1.500 de imposto. Não, então, é que a gente tem que colocar aqui o que a gente... Para ver o custo efetivo de um colaborador, a gente tem que colocar o 13º, aí a gente tem que colocar férias, aí a gente tem que colocar o próprio imposto. Se a empresa é fora do Simples, ele ainda tem um imposto maior ainda, que é do patronal. Aí tem empresas maiores que ainda pagam para o terceiro setor, o sistema 3S, que é Sebrae, Senac e esses todos aí. Então, assim, costuma ser mais ou menos quase o dobro. Mas é por causa disso, não é que ele está pagando todo mês o dobro. É porque o custo efetivo que a gente chama é o dobro. Quase o dobro. É um cálculo anual, vamos colocar dessa forma. Isso. Aí, né? A gente fala que na média. A média, se você pegar a média, vai dar quase o dobro. Ou às vezes até mais do dobro. Se você pegar o setor metalúrgico, com tanto benefício que os caras têm, dá muito mais do dobro. Então, mas eu vou te falar que tem muito cara que não registra porque pensa que paga o dobro de imposto por mês. Então, mas isso são informações que são jogadas erradas no mercado. Porque... Tá errado falar que é o dobro? Não tá, mas você tem que explicar direito como que é esse dobro. Ele não sai mensalmente o dobro, né? Justamente. Deixa eu te falar uma coisa. Você já trabalha... Hoje, a NoGap é uma parceira da Forte já de muito tempo, né? Desde o começo. Desde o começo. E tá com todas as unidades aí que a gente tem, com as 9, né? E só crescendo. Só crescendo junto. Exemplo bom de... Parceria, né? De parceria.
Só que eu sei que vocês já trabalharam com outras empresas de vistoria. Não sei se atualmente trabalha com outras. Mas, assim, vamos falar sobre enquadramento. O que tu podia falar, assim, dar uma direção aqui mais voltada para as empresas de vistoria, né? Porque geralmente deve ser um meio que um padrão ali, né? Sim. Mesmo que tenha uma diferença, assim, de relevância, de quantitativo e tal, mas não é alguma coisa que vai colocar o cara, esse aqui tá no mínimo e esse aqui tá no enquadramento máximo, sei lá. Tá nivelado, sim. Essa área de vistoria é um dos ramos que é extremamente competitivo, né? E você tem que ser muito bom. Ainda tem aqui, valeu. E você tem que ser muito bom, e isso eu falo, não é porque nós somos parceiros que estou falando isso daí, mas você levou aquele diferencial dentro do mercado que estava quase mais do mesmo, né? Mas falando em enquadramento, a maioria dos negócios a gente tem que ir para o lado do enquadramento do Simples Nacional, porque por uma faixa de crescimento para quem está começando é o melhor que você se encaixa. Apesar de não ser o melhor dos cenários. Mas, como a gente faz lá no NoGap, a gente está sempre analisando todos os clientes em cima do crescimento dele, para depois tentar entender qual que é o melhor formato e também enquadramento do que a empresa vai ficar. Essa é a dica. Você precisa estar junto com o seu cliente, acompanhando, conversando, vendo o que ele está planejando e pensando. Certo. Mas assim, a gente olhando para uma vistoria... Quando deixa de ser negócio para ela tá no simples, geralmente assim, qual que é o próximo passo? Eu imagino também que seja o último passo, né? Quando a gente fala de enquadramento. Tá. O que vai variar muito na parte de vistoria é o quadro de colaboradores. Tá? O quanto que ela consegue atuar com o mínimo de colaborador ou ela queira ter colaboradores para ter um atendimento mais personalizado. É isso que vai dar o grande impacto, tá? O próximo passo depois que você sai do simples é o lucro presumido, tá? Porém, tá? A gente tem que analisar a empresa para ver se cabe até um lucro real. Quando vai caber um lucro real? Quando a margem é extremamente pequena, aí você analisa o lucro real. Se você já conversa com o empresário e você olha os números deles e vê que a margem dele é uma margem considerável, não tem nem que se pensar em lucro real, tá? A gente vai para o lucro presumido. Aí essa é a próxima fase, que é o lucro presumido. A depender, às vezes, o Simples Nacional, ele chega numa faixa que não vale a pena mais ser simples. Apesar de o pessoal falar assim, não, o Simples é melhor, o Simples é mais simplificado, mas chega uma faixa do Simples, se eu não me engano é a quinta e a sexta, que não vale a pena. O lucro presumido, ele tem a alíquota menor. Então, você pega e tira ele do Simples e coloca no lucro presumido. Mas, como eu te falei, o que vai impactar muito também é a folha de pagamento da empresa. Deixa eu te fazer uma pergunta. No lucro real, assim, no teu ponto de vista, a partir de quanto de lucro que valeria a pena? Empresa com até uns 8% mais ou menos, vale a pena você ir para o lucro real. 8% da receita? O lucro dela, a última linha da DRE, que a gente fala. Tá, até 8% na tua cabeça é o lucro real no cenário. Tendo que fazer a análise toda e tal. E a quantidade de colaboradores. Tem que fazer a análise geral da empresa. Na verdade, a gente tem que pegar a DRE da empresa e analisar ela, porque e ela tem que estar muito bem elaborada, essa DRE, porque a gente precisa entender também despesas dedutíveis e despesas não dedutíveis. Não é tudo que está lá que você pode ir deduzindo da base de cálculo de alguns impostos federais. Então tem que tomar muito cuidado. Não é simplesmente pegar a DRE, olha lá e falar assim, o lucro dele é X, então joga para o lucro real. Não, tem que ser feito um estudo muito minucioso. E um ponto que cabe legal, interessante trazer aqui, é que o maior impacto que a gente tem quando a gente vai para o lucro real é administrativo. Tá? Porque quando a gente fala de lucro real, a parte de documentação é extremamente importante. Por quê? Você tem que pegar toda a documentação certinha, você tem que analisar, às vezes, seu fornecedor, um fornecedor que trabalha contigo, você não pode mais trabalhar, você vai ter que trabalhar com outro. Você tem que ter um sistema que processe as informações e documentação muito rápido para a contabilidade poder receber essa documentação dentro do mês. Porque se você às vezes esquece de mandar, e já aconteceu com um cliente nosso,
o administrativo da empresa esqueceu de mandar se eu não me engano, eram umas 10 notas de despesas. Não mandou pra gente. E aí foi feito o fechamento, deu um lucro maior, o cliente pagou. No mês seguinte, a empresa o administrativo mandou as despesas que era do mês seguinte. Não deu mais para aproveitar, teve que botar no outro mês. Aí falou, beleza, você vai aproveitar no outro mês? Pô, mas a empresa tirou dinheiro do caixa num mês que não precisaria ter tirado, entendeu? Então tem que ter muito cuidado com essa parte de lucro real. Não é só olhar a parte que vale a pena na parte tributária. É fazer também um trabalho de organização administrativa, o sistema, tem que fazer todo um trabalho muito bem feito. Legal. Deixa eu tirar mais uma dúvida com você. Por exemplo, às vezes o cara tá lá, declara que tira o mínimo possível, né, no imposto de renda, certo? Tá. Aí, o que acontece? O cara acha que se ele colocar que a empresa dá lucro, ele vai tomar mais ferro, certo? Tá. Isso acaba sendo um grande erro, né? Não, porque isso é um erro muito grande, né? Porque a distribuição de lucro é isenta, tá? Fala sobre isso aí, por favor. Eu vejo uma parte que muitos empreendedores estão tomando ferro, vamos dizer assim, é no imposto de renda deles mesmo, patrimônio. Existe um cálculo que se faz que você mede a variação patrimonial da pessoa. O quanto que ela está crescendo o patrimônio dela versus o quanto ela está recebendo. E tem muitas pessoas que aí estão sendo pego na receita e aí para comprovar essa variação patrimonial não tem como comprovar pela empresa, porque a empresa não teve lucro. E aí ela tem que pegar e fazer como? Pagar como pessoa física. Pô, pessoa física, dependendo do valor que você teve de variação patrimonial, é 27,5% direto. Se você tem uma empresa de prestação de serviço simples, vamos dizer assim, 6%. Olha a diferença já. Você fatura tudo pela empresa, 6%, ela dá lucro, você tira um Prolabore, coloca um Prolabore, um valor que você acha que dê para ser o seu Prolabore. Aí isso daí já é um assunto para um outro tema, Barreto fala muito de Prolabore. Só que toda a distribuição de lucro que a empresa te repassar é isenta, você não vai pagar mais nenhum imposto. Isso daí a gente fala que serve meio que como um planejamento tributário da pessoa física, para ajudar ela. Mas tem muitas pessoas que não conseguem enxergar isso, que é mais fácil ela ter distribuição de lucro pela empresa, pagar imposto pela empresa, do que pagar pela pessoa física. Entendi. Então isso aí é um assunto que acontece muito. O empresário que está acompanhando aqui é bom já... Agora mesmo já ligar para o contador e bater um papo sobre isso, né? Bater um papo para reorganizar as coisas aí, replanejar a empresa, reorganizar ela, ver como atuar para tentar fazer com que a empresa tenha... os valores passem pela empresa, pague imposto pela empresa e seja distribuído o lucro para os sócios isentos. Legal. Só um adendo, tá? A reforma tributária está sendo votada agora, tá? Então tem algumas mudanças aí que podem acontecer, principalmente em tributação de lucros, de dividendos. Legal. Aí já vai ter que ser feito aí todo um replanejamento. Show de bola, show de bola. Vamos lá. Terceirizar alguns departamentos essenciais, certo? Como financeiro e RH. Tá, O que isso você acha daí, sobre isso? Eu acho que isso é muito interessante, ainda mais para empresas que são enxutas, vamos dizer assim. Então, ou seja, o que é empresa enxuta? Que ela é focada no operacional dela e aí ela acaba deixando questões administrativas de lado ou não tem um espaço para montar uma sala, ou o custo é muito alto para contratar uma pessoa, todos os equipamentos que precisa, às vezes uma licença de um software. Então, quando ela terceiriza, isso está até muito na moda, principalmente terceirizar RH e o financeiro, igual você mencionou. Tem muitas empresas que fazem isso, isso te ajuda muito. Por quê? Primeiro que você não precisa ter um espaço só para ter aquela pessoa ou aquelas pessoas. Você joga essa responsabilidade para a empresa que terceiriza. Você vai ter profissionais qualificados que atuam naquela área. Você não precisa ficar procurando essa pessoa e tentar adivinhar se ela é o profissional qualificado. Você tem que também que essa empresa está colocando sempre os profissionais para sempre se atualizar. Estão sempre se atualizando. Você não tem férias, não tem saída por gravidez, se for uma mulher, não tem saída por doença, porque tem sempre a empresa está sempre colocando alguém
para cuidar do seu financeiro. Na contratação, você vai ter profissionais que entendem de contratação. Você vai ter profissionais que entendem da parte de psicologia para poder entrevistar o candidato, ver se ele cabe no tipo de colaborador que você quer, na cultura da empresa até. Se você fosse nesse RH mais simples, sem ter toda essa parte aí, ele te ajuda na parte de documentação, orientação, o que você falar para o colaborador, ou às vezes até conversar com o colaborador e explicar. Então, hoje, no mundo que nós temos hoje, a terceirização ela traz muitos ganhos para a empresa. Na tua cabeça, assim, hoje, um rascunho muito mal feito do que deveria ser um RH e um financeiro. Quantos profissionais ali deveriam compor esses departamentos e o custo mínimo que o empresário teria? Um rascunho muito mal feito do que deveria ser. Um RH, ele precisaria ir pelo menos de umas 2 pessoas, tá? E esse profissional, aquele que é analítico, ele não é barato. É um profissional extremamente técnico, é um profissional que tem que se desenvolver, tem que se aperfeiçoar a todo momento. Então aí nessa brincadeira aí, para um RH, você gastaria de custo efetivo, não é mensal, vamos falar de efetivo. Esses 2 profissionais te custariam aí uns 5, 6 mil. Se você for para um financeiro, a depender do que você quer do seu financeiro, você vai simplesmente rotina. Você vai gastar aí um custo efetivo de uns 3 mil, uns 2 mil. Tá? Lembrando, tem pessoas que colocam profissionais que não são especializadas e conseguem pagar 1.500, então, mas você não tem a certeza que a pessoa está fazendo bem feito aquela parte de financeira. E financeira, ela é uma área delicada da empresa, extremamente delicada. Mas se você for pelo lado que eu quero um profissional, eu quero um financeiro profissional, você vai gastar aí também mais uns 6 mil. Quando tu fala assim, eu quero um financeiro profissional e quero ali um rotina. Explica mais ou menos a diferença para nós. Tá, o rotina... O cara tem um financeiro fala assim, eu tenho um departamento financeiro. O que compõe esse financeiro? Tá, um departamento financeiro você vai ter uma pessoa que ela vai entender de como fazer o correto registro de despesas e receitas. Ele vai ser organizado, ele vai saber analisar um fluxo de caixa presente e futuro, ele vai saber o provisionado versus realizado, ele vai saber dialogar com o banco, por exemplo, para analisar se as taxas que estão pagando são dentro do mercado, ele vai saber negociar também com o banco, ele vai manter a organização financeira, ele vai ver os recebíveis, ele vai fazer contas a receber, ele vai ver se está entrando tudo que deveria estar entrando, contas a pagar, ele vai ver se tudo foi pago, ele vai ver, por exemplo, se veio documento, veio boleto para pagar, mas não veio nota fiscal. Ele vai pedir a nota fiscal para poder pagar, ele não paga sem boleto. Coisas que o dono do negócio, às vezes, não tem tempo para fazer. E se você pegar... E se você pegar um profissional inexperiente, ele também vai passar batido, porque ele não conhece fundamentos da gestão financeira. Isso que eu tô falando... Também não entra, né? Isso eu tô falando tudo de fundamentos. Então, se você pegar uma pessoa que fala assim, vou botar a pessoa lá, faz o financeiro aí, o financeiro é quantos a pagar, põe no banco, eu aprovo, depois você olha lá, vê se foi tudo pago. Isso daí não é gestão financeira. Tá? Então você precisa ter, se você quer performance no seu financeiro, para esse financeiro ele ajudar o seu negócio a crescer, ou pelo menos não contribuir para que você tenha mais dores de cabeça, você precisa ter pessoas que entendam desse fundamento. A mesma coisa eu falo pro RH. Você precisa ter pessoas que entendam do fundamento de contratação de pessoas. Legal. Com essa sua resposta, eu tenho que dar um recado aqui pro nosso público. O meu amigo, deixa de ser vistoriador, proprietário de empresa de vistoria, e vamos evoluir para empresário, certo? Pega essa dica do Alessandro aqui agora e para de querer economizar no copinho, na aguinha, no café. Se cerca dos melhores profissionais, certo? E suga esses caras. O grande boom, às vezes, para o cara botar o dinheiro no bolso, para ele conseguir aumentar
essa lucratividade, não é cortando um cafezinho não, meu irmão. É mexendo na raiz do negócio. Então, pega essa visão. É legal trazer também, tem uma frase que todo mundo fala, dinheiro atrai dinheiro, né? Então, a gente precisa entender a verdade por detrás dessa frase. Você precisa investir para depois você colher os frutos. Então, às vezes, se você quer ter um negócio que dê altos rendimentos, você vai ter que fazer investimento. Investimentos em equipe, nos parceiros, nos prestadores de serviços, nos fornecedores. Você tem que fazer esse investimento para você colher lá na frente. É certinho isso que você falou. Às vezes, o seu negócio ele não vai ter resultados você fazendo economias... Desculpa falar, pessoal, mas são economias burras, tá? Não são economias que vão trazer altos resultados. Não vão te fazer diferença, tá? Eu fiz um vídeo, acho que foram 3 dias atrás, que para você saber se você vai ser um ótimo empreendedor, você precisa pensar se você quer ser um comerciante ou um prestador de serviço ou virar um empreendedor, um empresário. Porque tem muita diferença entre ser só um prestador de serviço ou só um comerciante do que ser um empresário. A sua visão é totalmente diferente. O comerciante, prestador de serviço, vende hora. O empresário, ele vende resultado. E é legal o profissional ali que ele consegue evoluir, né, cara? Que ele consegue romper a barreira ali, que ele monta o próprio negócio, porra, puta conquista, né? Puta êxito. Mas tem que ter essa visão de que existe uma transição, né, cara? Que é do cara que domina a atividade de fim, né? Para se tornar um empresário. Isso né? aí. Isso aí. Eu não sei se existe transição para empreendedorismo, porque assim, na minha visão, o empreendedorismo ele tá no teu DNA, saca? E para mim eu enxergo diferença entre empresário e empreendedor, eu vejo de forma diferente. Isso, Não sei se você concorda comigo. Existe diferença entre empresário e empreendedor, né? O empresário é aquele que vai sempre ver E você pode ter uma pessoa que é empresário e empreendedor, mas a maioria dos negócios, por exemplo, que são de altos resultados, ele sempre tem um empreendedor e tem um empresário. A gente pode falar de Walt Disney. O Walt Disney era um empreendedor e o irmão dele, o Roy, agora eu não lembro na cabeça. Era o empresário. É o cara que fazia a máquina funcionar. Então, o empreendedor é aquele cara que ele sempre vê uma oportunidade de negócio, ele sempre vê um diferencial para fazer, é o cara que vai lá e batalha. Só que só isso chega um ponto que não é o suficiente para um negócio. O negócio começa a derrapar. Aí você precisa ter visões de empresário para você poder começar a botar a casa em ordem, para deixar ela apta de novo, para ela poder crescer, tá? Mas é muito importante a visão do empreendedor, porque o negócio só cresce quando você foca em crescer, aí vai gerar um caos, aí você vai lá buscar o lado empresário, arruma, estrutura, você volta pro lado empreendedor, volta a crescer, faz, vende, faz aquilo, traz um serviço novo, traz um atendimento diferente, entra cliente, gera caos, vai lá buscar o empresário de novo, estrutura, arruma, é essa jogada que tem que ser feito. Legal, Ale. Está chegando aqui na parte final do nosso bate-papo, mas ainda tem mais duas questões aqui pra gente dar uma desdobrada, né? Qual seria? A assessoria contábil pode colaborar para que o empresário tenha uma alta performance? Eu acho que pode não, ela vai. Se você tiver uma contabilidade que ela atue assessorando, que ela atue junto contigo, olhando o teu cenário, né? Conversando contigo, o dono do negócio, trazendo o cenário dele, a visão, ela consegue te ajudar pelo simples fato de reduzir riscos, já é uma grande ajuda, mas também de ver que caminhos você pode seguir que vão potencializar. E também te ajuda muito em monitoramento. Ela fazendo um monitoramento e trazendo pontos de alerta, falando, opa, fulano, você está seguindo por esse caminho aqui, mas você está chegando perto dessa situação aqui que pode trazer um problema. Vamos arrumar, vamos ajustar. A assessoria contábil é justamente para isso. É ir te ajudando lá, vai junto contigo. Ela não vai estar sempre do teu lado, mas na hora que você precisar, ela vai lá, aparece, começa a caminhar junto contigo, acerta, depois ela afasta um pouquinho, mas ela precisa ter esse entendimento que ela tem que estar caminhando junto contigo. E o empreendedor tem que ter esse entendimento de conversar com o contador.
igual você falou, tem que sugar mesmo. Você paga uma contabilidade, a contabilidade tá lá junto contigo, vai lá e conversa com ela a todo momento. A todo momento que você... Uma simples ideia que você tem de fazer. Eu quero mexer isso aqui no meu serviço. Vou trabalhar 24 horas por dia. Vê os impactos que isso vão gerar. Vê que problema, o que você vai ter que ajustar na contratação, quanto que isso vai gerar de impacto na folha. É isso aí que você tem que fazer. Conversar com o contador. Você vê a questão do 24 horas que você brincou aqui, né? Quanta empresa grande que era 24 horas e não é mais? Sim. Não é verdade? Isso aí. Ou era estratégia ou os caras viram que deram um puta tiro errado. Ou passou a não ser tão vantajoso. Era no passado e agora não tá dando tanto resultado com que vale a pena você ter, por exemplo, as dores de cabeça que você tem. Verdade. Ale, vamos lá. Eu tenho vários amigos que têm contabilidade, que são contadores, né? Só que tu é o primeiro que eu me recordo assim, ou talvez seja até o único que tem essa visão assim diferenciada, né? De uma contabilidade mais evoluída, já para assessoria contábil de fato, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como tu começou a enxergar isso, né? E eu queria que tu falasse um pouco das tuas referências. Quem são os caras que você segue hoje, que você admira? Olha, essa visão aí que veio, eu tenho que dar muito graças a Deus, porque assim, eu sou contador, mas a minha especialização é em gestão de negócio. Então, quando eu fui fazer gestão de negócio, e eu fiz em Londres, que é a maior escola que tem em gestão de negócios e finanças. Isso daí mudou muito a minha cabeça do que é negócio, o que você precisa fazer de negócio, os perrengues que um negócio tem, conseguir entender o que é aquela base do negócio. Isso me ajudou muito, e aí quando eu comecei a pensar numa forma de fazer uma contabilidade menos truncada, que fosse uma contabilidade que trabalhasse junto com o negócio e não trabalhasse depois que o negócio funciona, porque tem muita contabilidade tradicional que o negócio realiza e aí a empresa a contabilidade contabiliza. Mas não, quando eu comecei a entender que você tem que trabalhar junto, lado a lado, a todo momento, foi aí que começou a aumentar a minha visão e enxergar. Outra coisa, como eu te falei, o contador tem que entender de negócio. Tem que também entender um pouquinho de economia, tem que ler bastante. Os clientes que ele tem que ler para entender como que é aquele negócio. Vistoria, por exemplo, a gente tem que entender que perrengues que uma vistoria tem, que necessidades que ela tem, aonde às vezes ela peca, aonde é o forte dela, aonde ela pode potencializar mais. A gente tem que entender isso. É pra gente atuar, ser atuante? Não, é pra na hora que o dono do negócio vir conversar com a gente tá na mesma página, a gente tá na mesma linha de visão. Tá nivelado, né? Isso. O que eu tenho de referência, a pessoa que me dá mais referência é o Peter Drucker, que é o pai da gestão moderna. Que ele já dizia que o maior ativo de uma empresa são as pessoas. E é verdade. Você não cresce sozinho. Não adianta você ser o bonzão naquela atividade. Quando sua empresa crescer, você não vai ter braço. O seu braço não vai alcançar tudo que você precisa. Aí você precisa começar a trazer pessoas boas. É essa visão que eu tenho. Fora isso daí, eu gosto muito do Thales. Thales tem uma pegada muito... G4. Thales Gomes do G4. Chegou a fazer um treinamento com ele já? Não. Mas ele tem uma pegada muito forte e eu concordo muito com o que ele fala, que empresa não tem que ter muito mimimi, empresa tem que ter resultado. E é verdade, se a empresa não tiver resultado, todo mundo que está naquela empresa se lascou, né? E tem outras pessoas também que eu sigo, que é um pouquinho fora desse mundo de negócio, mas que ajudam em autodesenvolvimento, a gente entender um pouquinho mais, porque quanto mais a gente se conhecer também, a gente sabe qual é a força que a gente tem e a gente consegue ter a sabiência, assim, de olhar o que a gente precisa usar em determinados momentos. Na verdade, assim, você tem que estar sempre olhando aquelas pessoas que trazem alguma coisa boa. Se a pessoa traz alguma coisa, não importa quem é, você nunca ouviu falar, a mensagem dela é boa, ouve, reflete, fala, cara, isso daqui pode me ajudar. Eu acho que eu faço sempre isso. Não importa quem está falando, o que importa é a mensagem. E o grande segredo, às vezes, nós sermos solo fértil. Né? Isso então, aí. assim, não importa a semente que venha, mas a gente conseguir florescer, não é verdade? A gente tem que florescer e aí tem que ser que nem um jardim, né? A gente tem flores que são boas pra gente cheirar, porque tem um perfume bom, e tem aquelas flores que não tem perfume bom, mas são bonitas pra se ver.
Então, a gente tem que saber também quando que a gente precisa de cada um. Isso, tem uma diversidade aí. Isso aí. Não é verdade? É isso aí. Legal, cara. Valeu pelo bate-papo. Prazer ter você com a gente aí. Eu acho que a gente desenvolveu bastante, né? Foi muito esses bom, tópicos aqui. Mas é aquilo, né? Com certeza a gente deixou de falar de muita coisa, né? Mas aí a gente teria que fazer um workshop, né? É verdade, porque negócios, contabilidade, tem assunto para se falar, viu? Verdade. Então é isso aí, Ale. Obrigado mais uma vez, tamo Thiagão, junto. obrigadão, Até viu, uma próxima oportunidade, tá? Se precisar, pode me chamar. Show de bola. Galera, é isso aí. Tá acabando o Papo Forte. Temporada 1, episódio 4. Em breve, novidades. Até mais.